a bruxeria. Bom, mas podemos retroceder um bocadinho, não? Sim, sim. Explica o que é valor cultural, por favor. Aham, vamos lá. Um momentinho aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. O que é um valor cultural? Integram no patrimônio cultural todos os bens que, sendo testemunhos do valor de civilização ou de cultura, são portadores de interesses culturais ou cultura relevante e que precisam de especial proteção e valorização valorização pelos países e da cidadania, ou seja, as pessoas também. Compreendem também o patrimônio cultural, aqueles bens imateriais que constituem parcelas estruturantes da identidade e da memória coletiva. Estamos a falar, então, dos bens culturais materiais, ou seja, tangíveis ou tocáveis, ao passo que os bens culturais imateriais são aqueles bens impalpáveis, mas que estão ligados a coisas materiais. Por exemplo, uma receita de um prato popular que se transmite de uma geração para outra, o impalpável, a receita tradicional e a expressão material é o manjar feito, por exemplo, o saboroso bolo rei de Portugal, por exemplo. Estamos aqui um bocadinho aqui arriba. Bom, então, a língua também é um valor cultural. As línguas, as suas variedades regionais e locais e os seus dialetos são manifestações culturais e materiais que se integram ao patrimônio dos países. É assim, por exemplo, que a língua portuguesa, enquanto fundamento da soberania nacional, é um elemento essencial do patrimônio cultural português. Bom, então, o interesse cultural relevante dos bens que integram o patrimônio cultural refletirá valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade. Um momentinho aqui, ok. Bom, então, esses interesses culturais relevantes podem ser históricos, paleontológicos, arqueológicos, arquitetônicos, literários, documentais, artísticos, etnográficos, científicos, sociais, industriais e, além disso, também naturais. Estamos a falar, então, de valores históricos que podem ser marcantes ou importantes na história dos países, ou regionais ou locais. Um valor histórico marcante na história de Portugal foi a Revolução de 25 de Abril, ou a Revolução dos Cravos, o Dia da Liberdade. Mas também temos os valores culturais locais. A origem do ditado lisboeta aparece nas obras de Santa Engrácia, hoje Panteão Nacional, porque a igreja demorou nada mais e nada menos do que quase 400 anos em estar concluída. Por isso, esse ditado é utilizado para se referir a algo que não chegará a acontecer ou que demorará muito para acontecer. Bom, por exemplo, na história de Venezuela, uma história, o valor histórico marcante foi, claro, o tumulto do 19 de abril de 1810, que foi o preambular da independência de Venezuela. Ou temos um valor local, que é a origem do ditado de Caracas, chegou Pacheco, que é utilizado para se referir a baixas temperaturas na cidade. Teve origem no início do século XX, quando Antônio Pacheco, um floricultor que morava na montanha de Ávila, costumava descer todos os meses de novembro, fugindo do frio. E a sua presença alertava ao povo da capital do frio que se aproximava. Temos os valores paleontológicos, que a paleontologia é uma área de conhecimento que estuda os registros dos organismos, sejam animais, sejam vegetais, pretéritos preservados na rocha ou na terra. Temos, por exemplo, na Pradeira do Avelino, em Sesimbra, pode-se ver pegadas do dinossauro, que foram feitas há mais de 150 milhões de anos. No leste de Venezuela, perto da cidade de Maturín, temos o Breal de Urucual, recentemente descoberto, formado no Pleistoceno inicial médio, e há pelo menos
1,5 milhões de anos. Também os valores arqueológicos, temos o convento da Ordem do Carmo em Lisboa e as ruínas da primeira cidade na América, Nova Cádiz, na ilha de Cubago. Bom, os dois sítios estão ligados pelo mesmo destino dramático, a fúria da natureza. O convento foi destruído pelo terremoto de 1755, terremoto de Lisboa, e Nova Cádiz por tempestades que procediam do mar. Possivelmente um tsunami, mas foram sempre a fúria da natureza. Temos também os valores arquitetônicos, por exemplo, a Igreja de São Francisco no centro histórico do Porto ou a Igreja de Santa Rosa de Lima em Ortiz Guárico. Também os valores literários são valores culturais. Por exemplo, a Lusíadas, obviamente, de Luís Camões, é um valor cultural português por excelência. E, claro, e a novela Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, é um valor cultural venezuelano. Temos também, reparem nisto, o livro do Apocalipse foi iluminado no Mosteiro de Lorbão, que está em Penacova, e está entre os 22 que existem no mundo. Mas o livro de Lorbão, com as suas 106 gravuras, é a mais antiga do mundo preservada, é do século XII. Está inscrita nas Memórias do Mundo da Unesco. E a Colombeia, que são arquivos pessoais do generalíssimo Francisco de Miranda, também integram as Memórias do Mundo. Então, são valores documentais. Os artistas, também, os valores artísticos, que temos, claro, o poeta Fernando Pessoa, a mítica cantora do fado Mamália Rodrigues, o escritor José Saramago, mas também Morela Muñoz, a cantora venezuelana, e que integrou o Orfeão Universitário da UCB. O escritor e político foi ex-presidente Rómulo Gallegos, e o poeta Rafael Cadenas, distinguido recentemente por o prêmio Cervantes da literatura espanhola. Também temos os valores etnográficos, por exemplo, o fado, ou as canções de trabalho dos llanos venezuelanos e colombianos. As duas estão também inscritas na lista de patrimônio cultural imaterial mundial. Ou temos as danças populares, temos os caretos de Pudens e os diabos dançadores do Corpo Christi. São 11 cofrarias ou irmandades religiosas. Claro, a mais reconhecida são os diabos de Yare, mas são 11. As duas também estão inscritas no Patrimônio Cultural Imaterial Mundial. Reparem nisto. Sabia que as bolas de vento para o microfone foram inventadas por um engenheiro português? Bom, sim. No 1951. Ou a farinha de milho precocida instantânea que resolvió a vida de todos os venezuelanos desde 1957, foi inventada por Luis Alberto Caballero Mejías, engenheiro venezuelano. Valores culturais. Mas também as devoções são valores culturais. Por exemplo, em Aveiro está Santa Joana Princesa, infanta de Portugal, e nós temos o José Gregorio Hernández, médico, beato também. Porque as devoções que não só curam mal-estar físico, mas também um desconforto moral. As lendas também integram, sim, formam parte dos valores culturais sociais. Temos, por exemplo, o milagre das rosas da rainha Santa Isabel, ou a lenda da louca Luz Caravaggio, que está espelhada num poema de Andrés Eloy Blanco. Também os valores industriais, ou seja, edifícios e prédios do século XX. Temos, por exemplo, o Central Teixo, Central Termoelétrica de Lisboa, que funcionou quase por 70 anos, ou Sumaque 1, o primeiro poço produtor de petróleo em território venezuelano. Os valores também naturais. Temos a floresta Laura Silva, da Ilha de Madeira, e
o Parque Nacional Canaima. As duas foram inscritas na lista de patrimônio patrimônio natural mundial em 1994. Bom, agora hemos visto isto. O que é patrimônio cultural, então? Patrimônio cultural é o conjunto de bens tangíveis e intangíveis, ou seja, materiais e imateriais, que constituem o patrimônio de um grupo humano, que reforçam emocionalmente, isto é importante remarcar, o seu sentido de comunidade com a sua própria identidade e que são percebidos por outros como característicos. O patrimônio cultural, como produto da criatividade humana, é herdado, transmitido, modificado e otimizado de indivíduo para indivíduo e de geração para geração. O valor emocional, o amor é importante porque é a ligação, porque não se pode defender ou vigiar alguma coisa que não se conhece. O amar também. Bom, aqui temos um leque de várias manifestações culturais venezuelanas, centro histórico, cantores, pinturas, devoções, pratos típicos, documentos, paisagens, tecidos, arquitetura. Bom, agora sim, falemos então da cidade universitária de Caracas como patrimônio mundial. Então, o que é isto? Mas é preciso recuemos ao passado e percorramos um bocadinho da história. Bom, a cidade universitária integrava o que ontem foi a Fazenda San Diogo, depois conhecida como a Fazenda Ibarra. A família dos Ibarra, a família das famílias Ibarra e Bolívar estava ligada. Personagens, além disso, ligados à independência da Venezuela. Na última estadia do Libertador em Caracas, em 1827, morou por vários meses na mansão Ibarra, nomeada Mansão do Trapiche, nas cartas assinaladas por Bolívar. Nesse local, junto com personagens ínclitas, entre elas o médico José Maria Vargas, criaram os estatutos republicanos para a universidade, mudando-se então de Universidade de Caracas à Universidade Central de Venezuela. Histórica. A fazenda era uma fazenda de cana-de-açúcar e produzia aguardente branco, muito notável na Venezuela e no exterior. Reparem na foto direita baixa, está a fábrica, ou seja, o trapiche do aguardiente, cerca de 1930, onde estava, esta fábrica está agora o complexo de piscinas da universidade. Bom, temos dados curiosos. A fazenda Ibarra atingia perto, não, incluída Bello Monte. Temos uma anedota engraçada ligada à origem do nome da urbanização Bello Monte. No primeiro terço do século XIX, as terras da fazenda Ibarra atingiam no atual Bello Monte, ou seja, a Avenida Casanova, não é? E foram compradas por um inglês, John Anderson, para homenagear a sua filha mais velha, Elizabeth, nomeou esses prédios Belmont, ou seja, Monte de Isabel, mas os caraqueños mudaram na Bello Monte. Bom, o 1º de agosto de 1943, criou-se o Instituto em Ciudad Universitária, que foi um instituto que não só comprou a fazenda, mas a responsabilidade dos projetos e da construção da cidade. O 9 de dezembro, um momentinho aqui, não, um momentinho para cá, ok, o 9 de dezembro de 1943, às 16h10, o ICU compra a família Álamo Ibarra, a sucessão,
a fazenda, 167 hectares, por 6.250.000 bolívares daquela época. Bom, então, o início da utopia inicia em 1944, até 1968, 1970, mas reparem o início, reparem na foto esquerda, está a começar os trabalhos. Os primeiros edifícios em construir foram o clínico universitário e os edifícios da saúde. Entre 1945 até 1952. E depois, os outros edifícios foram, depois, entre 1949 e 1951, os edifícios, os estádios olímpico e de beisebol. Por quê? Porque Venezuela, o Caracas, foi sede dos terços Jogos Bolivarianos de 1951. Bom, mas por que a cidade é importante? Tem esses valores notáveis. O primeiro término é a utilização do espaço através da transformação de elementos retirados da arquitetura colonial venezuelana, como as cores vivas, as janelas de treliça para ventilação, os jardins interiores, de copiosa vegetação tropical, reparem nisto, combinada com a utilização de novos materiais e com presença de uma estética moderna. Permite a criação de espaços particulares onde a inspiração poética da arquitetura beneficia local climático e iluminado. Bom, então, outro dos valores é a síntese das artes maiores. O que é isto? O que é isto de síntese das artes maiores? Bom, a coleção de síntese das artes maiores da cidade universitária de Caracas é composta por mais de 100 obras de arte criadas por 24 artistas plásticos de renome internacional, 10 estrangeiros e 14 nacionais, que, juntamente com o arquiteto Carlos Raúl Villanueva, colaboraram na definição artística de todo o campus. Ou seja, a universidade é museu céu aberto. Então, temos, claro, as nuvens acústicas, as nuvens de Calder, também conhecidas como discos voadores, porque não só é arte essas nuvens, são elementos acústicos de madeira para ouvir melhor. E a Aula Magna é um dos auditórios melhores do mundo. Estamos a falar, por exemplo, escultura. Temos a ciência e a educação, de Francisco Narváez, feitas em pedra de Cumarebo, que Cumarebo é uma pedra que está no estado Falcón, muito particular. Reparem a foto esquerda, ok? Baixa, esquerda baixa, os alunos vestidos de fato, vestidos, sapatos de agulha, todo uma elegância. Esta foto é de 1951. Mas também outro valor são as árvores e a vegetação, porque as árvores são esculturas vegetais. Por exemplo, tudo estes são valores importantíssimos que enquadram a cidade. Temos aqui esta vista panorâmica do leste da cidade e, claro, e o Ávila, o Guaray de Repano, do fundo. Mas temos aqui a cidade universitária através da lente da revista Life de 1959. Reparem esta belas raparigas vestidas, claro, sapatos de agulha, os rapazes com calças e camisas largas, toda uma época interessante.
Aqui temos a aula magna e o vitral da Biblioteca Central. Bom, o entorno também é valor, é importante o entorno de qualquer monumento ou sítio. Por quê? Porque é importante para protegê-lo. Porque as alturas precisam ser preservadas. Então, e por que patrimônio mundial? Porque já a cidade universidade é monumento nacional. Pero por que patrimônio mundial? Isto é por a convenção da Unesco. A convenção de 1972, relativa à proteção do patrimônio mundial cultural e natural, também conhecida como Convenção do Patrimônio Mundial, surgiu da necessidade de identificar alguns dos bens inestimáveis e insubstituíveis das nações. A perda de qualquer destes bens representaria uma perda de grande valor para a humanidade no seu conjunto. Mas até agora são 191 países que têm assinalado e ratificado a convenção. O que é a lista do patrimônio mundial? Bom, a lista do patrimônio da Unesco é legado de monumentos e sítios de grande riqueza natural e cultural que pertencem a toda a humanidade. Servem como marcos globais, símbolos da consciência dos estados e povos do significado destes lugares, e emblemas do seu apego à propriedade coletiva, bem como de transmissão deste patrimônio a gerações futuras. Isto é termo da convenção. Por exemplo, o que é patrimônio cultural para a Convenção do Patrimônio Mundial? Fala três coisas: monumentos, conjuntos e sítios. Os monumentos são obras monumentais de arquitetura, escultura, pintura, elementos ou estruturas arqueológicas, inscrições, grutas ou grupos e elementos. Os conjuntos, no entanto, são um grupo de edifícios isolados ou montados cuja arquitetura, unidade e integração na paisagem lhes conferem valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte e da ciência. E os sítios são as obras do homem ou obras combinadas do homem e da natureza, bem como incluindo sítios arqueológicos, que são de valor universal excepcional. Então, o que é isto de valor universal excepcional? São os valores culturais e naturais tão extraordinários que transcendem as fronteiras nacionais e se tornam importantes para as gerações presentes e futuras de toda a humanidade. A proteção permanente deste patrimônio é, portanto, de importância primordial para a comunidade internacional como um todo. O Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco define os critérios para a inscrição de bens na lista de patrimônio mundial. São 10 critérios, mas precisa-se pelo menos de 2 critérios para inscrever um bem cultural. Vamos lá. Os critérios para a inscrição da cidade universitária de Caracas como bem do patrimônio cultural mundial são dois critérios. O primeiro critério é que a cidade universitária de Caracas é uma obra-prima do urbanismo moderno, arquitetura e arte, criada pelo arquiteto venezuelano Carlos Raúl Villanueva e um grupo de distintos artistas de vanguarda. E o segundo critério, ou seja, o quarto número de critérios, que eu falei que são 10, a cidade universitária de Caracas é um exemplo notável da realização coerente dos ideais urbanos, arquitetônicos e artísticos do início do século XX. É uma interpretação engenhosa dos conceitos de espaços das tradições coloniais, eu falei disso, é um exemplo de uma solução aberta e arrojada, adequada ao seu ambiente tropical. Por isso, a vegetação e as árvores também formam parte dos valores culturais da universidade.
O que aconteceu? 17 de junho de 2020, o dia em que o teto do corredor 5 desabou, em plena pandemia. O que aconteceu com isso? Bom, em um informe do Instituto de Materiais e Modelos Estruturais da Universidade Central de Venezuela, falou que o colapso foi causado pela falha da viga número 13. Então, que a corrosão que foi observada na superfície de rotura da viga número 13 sugere que a ativação deste processo pode ter ocorrido devido à percolação de água, ou seja, pluviales, água de chuva, através de uma fissura existente no betão, ou seja, o concreto. Então, o que aconteceu? Bom, então, o presidente da República criou, então, uma comissão para recuperar não só o teto do corredor desmoronado, mas também para restaurar muitos dos edifícios e locais do campo, porque a Convenção do Patrimônio Mundial obriga os estados a preservação e conservação e manutenção dos bens culturais e materiais. E materiais, sobretudo materiais da Convenção. Até agora, tem recuperado 7 edifícios de serviço e 4 culturais. Mas, reparem nisto, importante, até agora são 57 hectares de paisagismo recuperados e que estão também em manutenção. Mas temos descobertas surpreendentes. Reparem na foto da esquerda. Reparem os tetos ondulados da cafeteria ou da antigo comedor. E a chaminé. Tem cores vermelho, laranja e amarelo. Mas estes tetos estavam ocultos por capas e capas e capas de asfalto. Agora está por recuperar-se. E é outro dos bens culturais, porque dos fatores interessantes da universidade é o jogo de cores e também das obras de arte, não só dos edifícios, que os edifícios também são obras de arte, mas também todo o museu a céu aberto. Bom, então, para finalizar, então, são 5 os campos universitários que estão inscritos como Patrimônio Mundial pela Unesco. O primeiro deles foi Monticello e a Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Depois, a Universidade de Alcalá. A terça foi a nossa, a Cidade Universitária de Caracas. A quarta foi o campus central da Cidade Universitária da UNAM, de México. E, claro, há 10 anos, reparem nisto, há 10 anos, temos a Conjunto Histórico-Cultural da Universidade de Coimbra, Alta e Sofia. Eu acho que os campos de Caracas e Coimbra estão geminados. Eu acho que é uma boa oportunidade para que estas universidades estabeleçam relações recíprocas, culturais, nomeadamente porque as duas têm a condição de patrimônio mundial, a uma antiga e a outra moderna. Bom, e para concluir, façamos como pastor das nuvens, que as vigia no céu. Cuidemos deste nosso patrimônio cultural e da humanidade. Obrigado pela sua atenção. Aberto a dúvidas e perguntas. Que bonito, que coisa linda, a nossa cidade universitária. É impressionante a riqueza que nós temos e que passamos por ela e nem damos por ela. Não, sim. Para nós passamos por aí e não, por vezes não fazemos ideia da riqueza
que nós temos e que devemos cuidar todos. Cada um tem responsabilidade no cuidado destas obras e deste conjunto, porque é mesmo um conjunto. A paisagem é realmente uma coisa maravilhosa na UTB. Eu acho que é um lugar maravilhoso, é um lugar sedutor, aconchegante, espetacular. Doutor Otávio, muito obrigado pela oportunidade de nós conhecermos este tesouro, esta riqueza, de estudantes conhecerem mais também da sua casa. A Fabiola levantou a mão e quer falar. Vai lá, Fabiola. Vamos Olá, interagir. bom dia. Bom dia. Muito obrigada pelo convite e pelo este espaço, né, para nós. Só queria comentar e compartilhar que, bom, teve a oportunidade de estar na Universidade de Coimbra no ano passado e foi uma universidade incrível. Mas o que mais chamou a minha atenção naquela altura foi que é um espaço que não está tão aberto para, por exemplo, para os turistas, né? Aqueles que não pertencem ao grupo de estudantes. E o valor a pagar por fazer um percorrido dentro da universidade é alto. É alto. Como turista, vi que, que era muito caro, mas como estudante, e como estudante de uma universidade tão importante como a nossa, a Universidade Central de Venezuela, eu acho que também é importante, né, dar aquele, como falar? Aquele monto, né, por manter estes espaços que são, às vezes, tão velhos, né? Por exemplo, a Universidade de Coimbra é super antiga, não? Tudo os que são os tapetes, os quadros, as portas, tudo é um cuidado imenso. E eles também têm ali a biblioteca joanina, né, bela. que é uma coisa que eles nem sequer permitem usar o telemóvel dentro. Né? Aquele que decida ter uma fotografia dessa área da biblioteca, então tem que comprar os... como se chama? Cartão. O cartão, sim, aqueles que nós aqueles damos como presente a alguém, postais. Só como postais. Então, não é possível ter uma fotografia própria para desse. manutenção, Então, claro, também. sim, então, esse cuidado tão importante, né, e significativo que eles dão a todos aqueles espaços, mesmo para pessoas que são de outros países que vão como turistas, né? Mas esse dinheiro que nós damos e que eu acho que é importante. Bom, eu tenho muitos anos que não estou na escola, na universidade nossa, da Universidade Central de Venezuela, mas eu acho que isso não acontece, não é? Nós temos tudo de graça, né? Aberto, os espaços sim. são públicos, abertos. Mas eu acho que, não sei, pensando aqui que seria interessante, provavelmente não para os estudantes ou os venezuelanos, mas sim para pessoas que vêm de fora, como ter também essa troca, não? De, olha, está a ver aqui um monumento, está a ver arte aqui aberto, e como troca, bom, alguma compensação por isso. E bom, compartilhar brevemente que dentro da Universidade de Coimbra também tem uma prisão, a prisão onde eram professores e também estudantes que tinham uma ideia diferente de pensar, um bocado liberalista naquela altura, eram também encerrados, né, nesta prisão dentro da universidade. E eu tive a oportunidade de estar ali dentro, foi horrível. Horrível, mas é incrível, né, ver como temos mudado, né, como agora a universidade é ampla, tem essa ideia de universal, né, e não só manter só uma ideia, que foi o que aconteceu naquela altura. Então, bom, isso, acho que seria interessante que a Universidade Central da Venezuela tivesse essa capacidade também de oferecer. Eu acho que porque
Coimbra está discriminada com a Universidade Central, porque as duas têm a condição de patrimônio mundial. A uma antiga e a outra moderna. É importante, sim, sim. Eu não sei se vos conheceram que a saga de Harry Potter está inspirada nos trajes da Universidade de Coimbra. Sim, aprendi também isso, sim, interessante. É que eu acho que o Portugal é como os perfumes caros, porque Portugal é pequeno, mas os perfumes caros estão, bom, tem quase inúmeras coisas. Por exemplo, a origem do nome barroco vem do português. O termo barroco é português, por exemplo. Na arte e na arquitetura, depois. Incrível. Sim, e bom, também há o que você falava do valor arqueológico. Também. Eu não sabia que na Venezuela nós tínhamos isso. Mas, bom, em Portugal também tem uma área que foi lugar onde civilizações do Paleolítico fizeram tinham sua civilização lá. Incrível isso. Bom, obrigada, professor. Obrigado também. Obrigada pelo contributo, Fabiola. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Esta é a casa de todos, portanto, todos temos de estar atentos. E tal como diz a Fabiola, eu concordo totalmente com ela. Eu acho que devia ser, porque é uma maneira de obter recursos também para manter estes espaços. Claro. É uma forma, e não vai ser mal vista, porque toda a gente fala, estes são sítios realmente importantes que merecem esse cuidado. Museu Céu Aberto. Tal e qual. Andrea levantou a mão. Andrea, vá lá. Bom dia, consegue ouvir-me? Sim. Tudo claro. Ok. A minha pergunta é, bom, esta pergunta pode ser um pouco polêmica, complexa, mas que aconteceria se um patrimônio, por exemplo, arquitetônico como a cidade universitária, que aconteceria se fosse atacada por um país estrangeiro? Qual seria o mínimo e o máximo que pode acontecer? É aquela minha pergunta. Bom, a Venezuela, como muitos países, há uma convenção para proteger os bens culturais no caso de conflitos internacionais e guerras. Então, por isso é importante que indicar através de logotipos, como é o patrimônio mundial, porque precisa de proteção. Em teoria, quando há algum conflito bélico, se supõe que estes sítios não deveriam ser tocados, mas lembrem-se do caso do meio Oriente, eu acho que foi onde que foi não lembro agora, estou aqui com a memória RAM. Na Síria, eu acho que foi porque era do tempos
dos romanos. Ai, não lembro. Bom, sim, não lembro. Mas, Tranquilo. San Google, momentinho. Vamos consultar a San Google. Santo Google. San Google. Seria destruição, monumentos. Há monumento, monumentos culturais. Vamos ver, que não me encontro. Bueno, claro, está os jihadistas, claro, por o Estado Islâmico, horror. Mas mesquita, santuários, terrível, mas onde é que estou a falar aqui? Places, não, sítios medievais, claro, não. Palmira, a cidade de Palmira, que foi destruída por esta gente doida e louca, dos jihadistas. Bom, claro, há convenções, mas pidamos a Deus que não aconteça isso, porque estamos no mundo louco. Porque eu tenho a mão o artigo 6 da Convenção do Patrimônio Mundial, que diz, por exemplo, que, claro, diz, a convenção, embora respeitando plenamente a soberania dos estados em cujo território se encontra o patrimônio cultural e natural, obriga aos estados partes na convenção a reconhecer o interesse coletivo da comunidade internacional em cooperar na proteção desse patrimônio. Nesse sentido, surge a série de obrigações, incluindo, entre outras, identificar, nomear, proteger, conservar, valorizar e transmitir às gerações futuras o patrimônio cultural e natural localizado no seu território. Claro, a Convenção tem, eu acho que 30 artigos, mas está a Convenção Especial no caso de conflitos armados, para proteger um caso extremo, não é? Ok, bom, aqui verá a minha pergunta. Muito obrigada. Não, obrigado. Ok, mais alguma pergunta? Mais alguma? Passamos. Convivemos com tanta arte. Atualmente, Otávio, está a ser recuperado e está a ser manutenção. Mas tem alguma ideia, né? Eu sei que não é parte do sistema, nem nada disso, mas tem alguma ideia de quando aquele corredor que caiu vai ser restaurado, vai ser colocado novamente? O que é que vai acontecer aí? Não vi. Sim, o áudio estava... Ai, Sim, meu Deus. com barulho. E agora? Agora sim. Ok. Faz alguma ideia de quando aquele que caiu, aquele pedaço de corpo que caiu, vai ser colocado novamente, vai ser restaurado? Já passou muito tempo e ainda nada. Qual pedaço? Aquele do corredor fechado, sabe? Sim, não. Bom, está por chamar a concurso internacional. Por quê? Porque nos temas do patrimônio cultural fala-se de autenticidade e integridade. Mas quando uma destas coisas destruem-se, não é o mesmo, não é autêntico já. Então
fala de fatos históricos. Então, o que faz é que se prolonga, por exemplo, no caso do teto do corredor e alguns outros, porque, bom, estamos a falar de quase 70 anos que tem na universidade, não é? Não são 2 dias. Então, o chamado a concurso internacional é para estar à busca de soluções para a interpretação da leitura, porque essa faixa já não será igual, mas Claro. tem que manter a função, mas a visão. Mas eu acho que em um ano, Aproximadamente, ok. aproximadamente, eu acho, sim. Ok. Só lá. Realmente não é a mesma coisa. Passas por lá e sentes aquela falta de alguma coisa. Eu passei nestes dias, nós fizemos uma visita guiada com um convidado que veio de Portugal, e quando eu passei por aí senti aquilo, olha, não pode ser, até quando? Claro, é verdade. E realmente tem que ser restaurado. É. Pronto, não temos mais perguntas, mais comentários? Só um comentário mais, e é Sim. o que acontece, por exemplo, na Venécia, que parece assim velhinha e tudo aquilo, mas é parte daquilo que eles querem ainda Projetar. sim, e proteger também. Então, é por isso que se você quer fazer uma reforma, pode fazer, mas dentro das casas, mas fora, nada. Então, Nada, você vai claro. e parece que está a cair tudo, mas é porque é parte da identidade deles, que eles não querem que isso se perca, então, se perca, desculpa, que não se perca, então, que é manter esse ar como antigo, e eu acho que é isso. Então, quando eles renovam, obviamente vai perder aquela singularidade deste lugar. Bom, muito Fabiola, obrigada. eu acho que, sabes que eu já reparei nisso, e eu acho que todos, não sei se concordam comigo, mas quando uma pessoa está fora do país, está longe daquilo, dá mais valor. Nós passamos todos os dias por aí, por esse corredor, e não reparamos. Tu estás lá fora e agora tu lembras com aquela saudade e com aquele amor, e estás aqui toda ativa, estás a ver? E os alunos que estão aqui passam todos os dias, não ligam, não é a mesma coisa. Então, esse sentimento, né, esse estar fora, faz com que ames mais que é teu, definitivamente. Sim, e é como faz pensar como que, se nós tivéssemos isso lá, e é que de fato nós já temos. Não precisamos ter só ruínas como, não sei, ruínas da antiga Roma, etc., para dizer, olha, isto é importante, isto é um património, isto é preciso manter. Não. Então, quando nós reparamos que, por exemplo, fora, você paga por tudo, mesmo que esteja ali numa praça aberta, você está a pagar por isso. Então, penso sim, como que, olha, e se fosse na Venezuela assim, provavelmente tivesse mais valor, tivesse melhores condições também, e fosse mais aproveitado pelas pessoas, pelos usuários, né? Sem ser excessivos, né? enquanto ao valor desse serviço, etc. Mas se vejo que nós já temos, de fato, não precisamos ter coisas tão antigas para dizer que temos, de fato, já temos, e são modernas, né? Outro assunto. Eu estava a assistir um vídeo no YouTube sobre a Venezuela do século XX. Uau, maravilhoso, maravilhoso. É em branco e preto. Está no YouTube e é sobre isso, né? Sobre quando foi descoberto o petróleo, quando foi trazido o beisebol dos Estados Unidos. Incrível, né? Como era a arquitetura comparada com aquela dos Buenos Aires, por exemplo, ou a eletricidade.
o caminho, a autopista, né, a estrada de La Guaira a Caracas, incrível, incrível. E sempre estou a assistir o mesmo vídeo porque é parte disto, não? Conhecer quais são, sério, as coisas que nós já temos e que precisamos mais bem como dar, resgatar, Valor. né? Resgatar. Pois, acho que é isso. Oxalá seja assim. Sim, Obrigada, pois. sim. Depois podemos falar, em outra ocasião, do que são os valores de integridade e autenticidade, não só das coisas antigas, mas também as coisas modernas, porque isto é moderno, mas agora é um patrimônio, porque tem percorrido já quase 70 anos. Antigamente pensava-se que só as coisas de mais de 100 anos eram patrimônio, antiguidades. Não, não. Podemos ter, por exemplo, estive a falar dos edifícios industriais, por exemplo, que são do século XX, e são também importantes, porque são testemunhos. Quando eu falei dos valores culturais, porque são testemunhos de cada local, de cada história, é um leque variado, pluricultural. Bem, Otávio, muito obrigada por esta texto. E essa é uma aula. Esta palestra dá para fazermos uma avaliação. Sim, sim. É uma aula realmente obrigadíssima. Obrigado. Pronto, continuamos em contato para organizarmos no futuro uma outra conferência sobre autenticidade e antiguidade, né? Atividade. Sim. Pronto. Muito obrigada, então. Bom dia. E lembrem que amanhã temos... Bom, agora temos uma vez a Lady hoje, por neste mesmo laço. E amanhã da Ucrânia, da Portugal, da Espanha, para partilharmos canções, poesia, além disso, de poesia, escrevam uma poesia para amanhã declamar no nosso encontro, por favor. Está bem? Encontramos-nos então agora às 11, se Deus quiser. Ou seja, às 11. Beijinho. Okay. Muito obrigado. Até já. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.